Olá a todos e todas. Vamos fazer hoje mais uma aula em nosso canal. Vamos trabalhar aqui um pouco a patrística. A patrística diz respeito à primeira parte da história da igreja. A gente vai dividi-la basicamente em duas partes, chamamos de patrística e também de escolástica. A patrística, basicamente, é a parte da Alta Idade Média, vamos dizer assim, né? Sendo um pouco mais extensa do período anterior, e também a escolástica, que nós chamamos o período da Baixa Idade Média, a parte final da Idade Média. E a gente vai se deter hoje aqui no momento da formação da igreja, né, do cristianismo. Basicamente, aqui a gente fala, essencialmente, claro, do cristianismo católico, na sua origem. Depois haverão aquelas cisões que nós bem conhecemos, né? O primeiro cisma, que vai ser a divisão da Igreja do Oriente, quando vai surgir a Igreja Ortodoxa, e no século XVI, a Reforma Protestante, assim chamada Reforma Protestante, a partir de não só Martinho Lutero, mas aí já vai ser no século XVI. A gente vai hoje trabalhar a patrística, o primeiro momento, o primeiro período da história da igreja, quando vai se formando ali a igreja, a cristandade, essencialmente, basicamente, católica, nesse momento. Vamos lá, então. Patrística é o termo que a gente usa para designar, de maneira mais genérica, a filosofia cristã nos primeiros séculos, logo após, né, com o surgimento da filosofia dos primeiros padres da igreja. Dali vai se originar, mais tarde, lá na Baixa Idade Média, como comentamos aqui, o que chamaremos de escolástica. A patrística, ela vai ser essa base da cristandade, mas para que nós possamos entender essa origem da cristandade, a gente deve remeter às suas origens, às suas bases, né? E a base do cristianismo está, obviamente, no judaísmo. O cristianismo surge de dentro do judaísmo e também do helenismo. O helenismo, nós já vimos aqui em outras aulas, é aquele período que diz respeito à última parte da filosofia grega antiga, né? Helen, herói da mitologia grega, o helenismo é quando a Grécia já não é mais a maior potência militar do mundo, porém a cultura grega é uma cultura que domina, que se predomina no mundo de então. Então, nesse momento, naquela passagem do século I, II e III, a gente vai ver o surgimento, o crescimento, o estabelecimento do cristianismo. E a gente vai chamar aí de patrística, quando esses primeiros padres vão fazer uma síntese, quer dizer, vão juntar os elementos do judaísmo com elementos do helenismo, da cultura grega, claro, também com parte da cultura romana, não podemos negar da cultura egípcia, e todo esse caldeirão cultural aí vai dar origem ao que nós chamamos de cristianismo. Mas a essência, a base, é o judaísmo e a cultura grega, basicamente a cultura helênica. Bom, então, o que nós temos aqui no século I depois de Cristo, obviamente, nós temos ali o surgimento das primeiras igrejas cristãs. Nesse momento, ainda não há uma unidade filosófica, teológica, estruturada. O que nós tínhamos eram pequenos grupos de cristãos que se reuniam em lugares diferentes. Ainda não havia uma doutrina ortodoxa, quer dizer, uma doutrina reta, organizada, ainda havia uma difusão, havia uma discussão, era um momento em que estava se gestando o cristianismo. É importante que nós entendamos que essa doutrina, essa filosofia cristã, ela vai beber na fonte do pensamento grego, sobretudo na filosofia de Platão, também na filosofia de Plotino e na filosofia helenística dos estoicos. Tudo isso aí vai dar base e vai gestar o cristianismo. Nesse momento em que vai se formando e se gestando o cristianismo, também vai haver o contraponto.
E aquilo que não vai fazer parte da doutrina, do pensamento cristão, vai ser entendido como heresia, né? Como algo que nega aquela doutrina ortodoxa cristã, o que será rejeitado, e nós veremos aqui. Algumas figuras são muito importantes para a formação do cristianismo. Entre elas, nós podemos aí citar São Clemente, que também viveu, que estudou na região de Alexandria. Alexandria é uma cidade importantíssima para que nós possamos compreender a origem também do cristianismo. Alexandria é uma cidade cosmopolita, onde você vai ter um caldeirão cultural ali em Alexandria. Ali você vai ter os egípcios. Alexandria é no delta, né, do rio Nilo, portanto, então, é uma cidade egípcia. Você vai ter os romanos, que dominam a cidade e, obviamente, também impõem a sua cultura. Ali se fala, se difunde o grego. Então, a cultura grega é muito forte. A escola filosófica de Alexandria é proeminente também naquela região, obviamente. E, além disso, há um grupo de judeus enriquecidos e que falam e dominam, falam grego fluentemente. Então, eles também são influenciados, esses judeus, pela cultura helenizante. Então, é nessa região de Alexandria onde nós teremos São Clemente, né, que também foi papa. São Clemente, a gente vai ter ali, né, entre 150 e 215 depois de Cristo. Ele vai ser professor, ele é mestre em Alexandria. Ele também está abraçando a doutrina, o pensamento, a filosofia de Platão e já começa a adaptá-la à Igreja Católica. Também teremos ali, antes mesmo de São Clemente, São Justino, que é mártir da Igreja Católica. Ele morreu pela fé. Então, ele foi morto pela fé que professava. Não podemos nos esquecer que aqui falamos de século I, né? 100 ainda é século I, 165 já é século II, então está falando aqui de século I, II, basicamente início do século III, quando o cristianismo ainda não contava com a maioria da população no próprio Império Romano. Muito pelo contrário, os cristãos eram minoria e eram perseguidos. E São Justino é um que foi martirizado, foi morto pela sua fé. São Justino e São Clemente são já aqueles padres da igreja, são homens, são filósofos, são teólogos da patrística, que procuram conciliar já de alguma maneira as doutrinas, o pensamento, a filosofia grega com a teologia cristã católica. É interessante que lembremos aqui a figura de Fílon. Fílon é um desses judeus helenizados que viveu entre 25 a.C. e 50 depois de Cristo. Fílon já faz a leitura de Platão, ele lê o Timeu de Platão, adapta a filosofia do Timeu, a ideia do demiurgo, e vai agora trazendo já para uma ideia judaizante. Também vai ser ali, nessa região de Alexandria. Olha o tamanho, a importância de Alexandria nesse momento do surgimento da filosofia cristã, católica cristã, que teremos a tradução do Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução hebraica para o grego, os livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro do Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Eles serão traduzidos do hebraico para o grego. E aí, essa tradução, feita no século III a.C., na época de Ptolomeu II, vai ser usada como uma referência, claro, para os primeiros cristãos também. Esse livro vai ser trabalhado, pensado, estudado por homens como São Clemente, por exemplo, na escola de Alexandria. Bom, eu coloquei esse slide aqui para que a gente possa ter uma ideia geral da patrística. É o movimento filosófico dos primeiros padres da igreja. A filosofia é utilizada como um fortalecimento racional
para que se entenda, para que se compreenda a doutrina cristã. E o principal representante de toda a patrística será Santo Agostinho, e nós teremos uma aula em separado, individualizada, para Santo Agostinho, até porque ele é importantíssimo na história do pensamento ocidental, não somente da igreja, mas na história do pensamento ocidental. Seguimos aqui. Outro personagem importantíssimo na patrística é o Orígenes, né? Orígenes, que viveu no final do século II e no século III depois de Cristo. Orígenes, ele vai organizar a Didaskaleion, é uma escola filosófica que ele produz, onde ele vai formar os padres da igreja. Então, esses primeiros padres nessa escola, que é uma escola neoplatônica cristã de Alexandria, se busca fazer uma síntese entre o platonismo e os ensinamentos cristãos. Então, aqueles que estudavam com Orígenes e também, de certo modo, com São Clemente e outros, eram inseridos, eram introduzidos tanto na filosofia platônica, claro, também em parte da doutrina do estoicismo, eram inseridos no estoicismo e também, obviamente, na teologia cristã católica. Orígenes já vai dizer, por exemplo, que os textos sagrados, os 4 evangelhos, são os evangelhos de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Ele dá uma ênfase importante, inclusive, ao evangelho de São João, que tem uma base bastante fundamentada em um pensamento também filosófico. Ele vai dizer, por exemplo, que aqueles que são os escritores, né? O escriba, quem está fazendo o texto escrito, quem está redigindo a Sagrada Escritura, ele tem inspiração divina, mas ele não perde a sua razão e os seus sentidos quando está escrevendo o texto bíblico. Então, aqui já temos uma boa organização, uma boa base de um pensamento filosófico e teológico. Orígenes é uma figura importante nessa tradição, nessa base da filosofia patrística. Bom, no primeiro momento, a gente já viu aqui que o cristianismo não era ainda a religião majoritária dentro do Império Romano. Para os romanos, inclusive, não havia muita separação entre os judeus e uma disenção que vai haver ali entre eles, já no século I, que serão os primeiros cristãos, ou, como diziam os judeus, né, ou outros, os seguidores de Nazareno, os seguidores de Jesus de Nazaré. Bom, o que acontece é que nem todos concordam com a ideia de que a filosofia deve fazer parte do corpo do pensamento teológico da igreja. E nós temos aí figuras como Taciano, Tertuliano, Lactâncio, todos esses aí são contrários à ideia de que deve haver uma conciliação entre fé e razão. Para esses autores, teólogos, deveria prevalecer única e exclusivamente a fé. Inclusive, Taciano, citando a carta de São Paulo aos Coríntios, 1:18, ele vai dizer: destruirei a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes. É claro que aqui Taciano faz um recorte dessa passagem dos Coríntios e, claro, né, pensando essa passagem, ele tenta descartar a filosofia de dentro da teologia. Essa visão de Taciano e de outros, né, como a gente citou aqui, Tertuliano, Lactâncio e etc., não prevaleceu. Prevaleceu a tese de Orígenes, a tese de São Clemente e de São Justino. A igreja abraçou a filosofia. Então, a fé e a razão vão caminhar juntas no corpo da igreja e vai reforçar a teologia cristã católica. Seguimos aqui. Nesse contexto, teremos diversos concílios, né? Claro, já antes de tudo que a gente está falando aqui,
No século I, nós temos o Concílio de Jerusalém, na segunda metade do século I depois de Cristo. Nesse concílio, os fariseus disputam com São Paulo, com Barnabé e São Pedro. São Paulo, sobretudo, ele quer levar o cristianismo aos gentios, enquanto os fariseus queriam fazer um pensamento, desenvolver um pensamento, uma reflexão teológica que se encerrasse única e exclusivamente nos judeus. Nós sabemos que prevaleceu a ideia de São Paulo e o cristianismo foi levado também aos gentios. E por isso que nós, muitos de nós, eu, por exemplo, sou cristão católico e praticante. E nós o somos, se o somos, muito também pelo trabalho, pela pregação, as 4 grandes viagens, inclusive, perpetradas por São Paulo para difundir o cristianismo no mundo antigo. Obviamente que todo aquele contexto do pensamento, da filosofia grega helenística, o uso da língua grega facilitou, contribuiu para a difusão do cristianismo pelo mundo. Então, todo esse movimento da patrística, ele está alicerçado nessa difusão do cristianismo, que também acaba sendo beneficiado, não podemos negar isso, pelo crescimento e pela difusão da cultura grega. Nós sabemos, por exemplo, que todo o Novo Testamento chegou até nós pelo grego, pela língua grega. A língua grega era uma língua que facilitaria a difusão, o espalhamento do pensamento cristão em meio aos gentios. Bom, nesse contexto de crescimento, de fortalecimento do cristianismo ao longo dos primeiros séculos, no tempo da patrística, a gente vai ter aqui basicamente 3 concílios que vão reafirmando a doutrina, a teologia, a filosofia cristã católica. No século IV, em 325 depois de Cristo, nós teremos o Concílio de Nicéia, na Ásia Menor. Ele foi convocado pelo imperador Constantino. Esse Constantino é o mesmo que vai proibir a perseguição aos cristãos no início do século IV, ainda no seu reinado. Nesse concílio vai se discutir a heresia, a negação dos dogmas da fé por Árion. Árion, que era um bispo, um padre católico, acabou cometendo a heresia de dizer, segundo Ário, se nós temos Deus Pai e o Deus Filho, Jesus Cristo, ora, se existe um Pai e existe um Filho, segundo a heresia de Ário, é evidente que o Pai é anterior ao Filho. Ora, então existia um momento em que existia Deus Pai e que não existia ainda o Deus Filho. Então, ele coloca uma inferioridade na própria condição de Jesus Cristo. Isso vai ser considerado uma heresia. Nós sabemos hoje, teologicamente, entendemos assim, que Deus Pai e Deus Filho existem desde sempre, desde antes do mundo ser mundo. No Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 1, nós temos assim, Enarché nerologos. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e existiu entre nós. Então, teologicamente, filosoficamente, nessa filosofia cristã, nós temos que Jesus já é Deus antes do mundo ser mundo. Jesus é Deus desde sempre. Ele encarna e vive entre nós. Segundo a heresia de Árion, Jesus Cristo é posterior a Deus Pai. E isso vai ser rechaçado, refutado, enquanto uma heresia no Concílio de Nicéia. Bom, no segundo concílio, ainda também no século IV depois de Cristo, em Constantinopla, nós teremos, convocado pelo imperador Teodósio, durante o pontificado do Papa Dámaso I, teremos um novo concílio. Esse concílio vai organizar o símbolo da fé, o credo
niceno-constantinopolitano, que nós rezamos nas missas a todos os domingos. Quem é católico e vai à missa, frequenta as missas, todo domingo você reza, né, o credo, né, não o niceno-constantinopolitano. Rezamos na missa uma versão reduzida. E ele aí tem a ver com a condenação da heresia, que se baseava também no arianismo, ela reforçava o arianismo, a ideia de que Jesus é posterior a Deus, e também a ideia de que o Espírito Santo não é parte da divindade. Orígenes vai defender o contrário. Vai dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam a base da trindade, né, cristã. Isso não vai ser admitido pela heresia de Apolinário de Laodiceia. Apolinário vai negar a divindade do Espírito Santo. Isso também vai ser uma heresia, mais uma heresia dentro do cristianismo. Então, a gente vai vendo aqui que, ao longo da patrística, vai se formando, vai se organizando e consolidando a fé cristã. E, por último, a gente vai ter aqui o Concílio de Éfeso. Tá? Na história da Igreja Católica, nós temos 21 concílios. Aqui, trabalhando a patrística, vamos discutir e apontar apenas para vocês 3 concílios, tá bom? O Concílio de Nicéia, o Concílio de Constantinopla, é o primeiro concílio de Constantinopla, aqui apresento como segundo concílio, cronologicamente, né? E depois o terceiro concílio, que vai ser o primeiro concílio de Éfeso. Nesse concílio, teremos aqui o nestorianismo, será uma outra heresia. A heresia de Nestório vai dizer que Maria, ela é Christotokos, ela é mãe de Cristo, não é a mãe de Deus. Então, eles vão diminuir aí também a ideia do Cristo e também, de certo modo, né, a ideia da própria mãe Maria, mãe de Cristo. A própria comunidade, a população, já entendia Maria como Theotokos, Theos, Deus, Tokos, mãe. Maria é mãe de Deus. Nós entendemos teologicamente que Cristo é 100% homem, 100% Deus. E a teoria do Nestório vai ser entendida como uma heresia. Então, Nestório, ele não entende, né? Ele apenas está valorizando, estimulando aqui, uma ideia de que vale a ideia do Christotokos, e não a ideia de Maria como a mãe de Cristo e mãe de Deus, né? Maria como a mãe de Deus. Bom, essas heresias, né, serão combatidas, e depois a gente vai ter aqui outros padres da patrística, né? Não fiquemos somente em São Justino, São Clemente, Orígenes, há outros aqui que a gente pode ver, São Gregório, São Basílio e etc. Bom, vamos dar uma atenção aqui especial a Santo Agostinho, que merecerá de nós uma aula especialmente para ele, porque ele é a referência, é o principal nome da filosofia patrística. Veremos por quê. O principal filósofo, então, da tradição patrística é Santo Agostinho, campeoníssimo do Enem. Campeoníssimo, né? Inclusive, na prova do Enem, ano passado, nós tivemos uma questão de Santo Agostinho, e nós já a resolveremos aqui. Bom, por que Santo Agostinho é tão importante para a Igreja? Por que Santo Agostinho é tão importante para a filosofia? Tentemos aqui hoje, sem aprofundar muito, apresentar isso para cada um de vocês. Santo Agostinho, ele nasceu no norte da África. Ele é original de Tagaste. Santo Agostinho, ele conhece a filosofia, ele conhece o direito, ele tem uma grande formação na linguagem, ele vai ter uma grande produção, ele viaja o mundo, e aí ele, conhecendo várias outras doutrinas,
ele demora para se converter ao cristianismo, mas quando se converte ao cristianismo, ele já tem uma grande bagagem de conhecimento holístico, um conhecimento gigantesco, digamos assim, do mundo que o cerca. Santo Agostinho, ele vai escrever diversas obras, tá bom? Entre elas, o De Magistro, onde ele vai explicar a linguagem, a origem das palavras, das coisas, tá? O que vem primeiro são as palavras ou são as coisas? A gente vai chegar à conclusão que primeiro vem as coisas, e as palavras são criadas por nós para dar nomes às coisas que nós conhecemos no mundo. Então, primeiro, o homem vai criar os óculos, e depois a gente vai dar o nome, né, aquilo com uma palavra para denominar aquela coisa. E ele vai dar exemplos magistrais para poder fazer uma grande filosofia da linguagem. Não podemos estudar filosofia da linguagem passando ao largo de Santo Agostinho nos dias de hoje, por exemplo. Bem, Santo Agostinho também é um excelente homem na formação do direito, conhece muito direito. Ele conhecia outras doutrinas filosóficas, como o maniqueísmo. Antes de se converter ao cristianismo, sua mãe, Santa Mônica, muito trabalhou para a sua conversão. E quando ele se converte ao cristianismo, ele já conhecia várias outras doutrinas também, filosóficas e teológicas. E ele vai fazer uma grande síntese da filosofia platônica com o cristianismo. Grande leitor que ele era da Bíblia e intérprete do Antigo e do Novo Testamento. Não esqueçam que no pensamento e no entendimento, na doutrina cristã católica, se lê o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. E Santo Agostinho faz isso de maneira exímia, exemplar. Bom, a principal fonte de conhecimento que nós temos da patrística é a patrologia grega e latina, que é editada, né, lá no século XIX e foi publicada em Viena. Porém, hoje, nós temos uma boa e vasta literatura para conhecer a obra, né, e a filosofia de Santo Agostinho. Esse livro, por exemplo, é o que eu usei, né? É um livro básico, né? Iniciação à História da Filosofia, para a nossa aula. É uma obra do professor Danilo Marcondes, que foi, inclusive, meu professor na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Bom, vamos então aqui discutir Santo Agostinho fazendo uma questão do próprio concurso do vestibular do último ano, né, de 2019. Vamos à questão baseada em Santo Agostinho e discutiremos a sua filosofia a partir da questão que nós temos da prova do Enem. Vamos lá. O texto. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não se poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que, se o homem a usar para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse da sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada? Santo Agostinho, né, o livre-arbítrio, em Danilo Marcondes, nosso grande mestre da PUC do Rio de Janeiro. Textos básicos de ética, da editora Azahar, do Rio de Janeiro, texto de 2008. Então, a gente tem aqui um texto, né, em que se discute a questão do livre-arbítrio. Santo Agostinho vai introduzir no pensamento ocidental a ideia e fundamentar a ideia do livre-arbítrio. Deus coloca em nós humanos uma centelha do entendimento. Essa centelha é aquilo que vai despertar em nós, né, e desenvolver depois o princípio de racionalidade. Nós temos o princípio de razão. Então, nós temos um livre-arbítrio. Nós decidimos e nós escolhemos aquilo que vamos fazer.
E uma vez que nós escolhemos, nós também nos tornamos responsáveis das nossas ações. Não podemos imputar, por exemplo, a Deus as nossas faltas, tá? As nossas faltas, se nós não somos loucos, nós devemos responder por elas. Bom, então, desse texto, Santo Agostinho, discutindo a questão do livre-arbítrio, que nos é dada, ela nos é dada para que nós façamos o bem. Se nós, pelo nosso livre-arbítrio, decidimos fazer o que é o mal, nós devemos responder por isso. Segundo Santo Agostinho, o mal em si não existe. O mal é a não existência, né? É a ausência daquilo que é de Deus. Deus é bom. Deus é infinitamente bom em Santo Agostinho. Ora, se Deus é infinitamente bom, ele não pode promover, ele não pode produzir o mal. Mas o mal, Deus permite que o mal exista para desse mal ainda tirar um bem maior. Portanto, se nós, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa livre escolha, a nossa livre vontade, decidimos fazer o mal, decidimos pecar, devemos responder por aquilo que nós fizemos, segundo a boa filosofia e teologia de Santo Agostinho. Vamos então agora aqui à pergunta. Nesse contexto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento o quê? O desvio da postura celibatária? Não é essa a questão. O texto aqui não fala, né, em ser celibatário ou não. Vamos lá. Na patrística, ainda não existia, na doutrina cristã, nesse momento de gestação, de formação do cristianismo, não existia ainda uma doutrina, né, que determinasse que os sacerdotes deveriam ser celibatários. Santo Agostinho, por exemplo, teve filho, tá bom? O texto não fala disso. Letra B. Insuficiência da autonomia moral. Então, existe uma autonomia moral, mas ela pode ser insuficiente. E ela é insuficiente na medida em que nós nos deixamos levar pelo pecado e fazemos aquilo que não é a vontade de Deus. Nós não agimos como deveríamos agir. Não fazemos o que é o bom, o belo e o verdadeiro. Então, a resposta correta aqui vai ser a letra B, tá? Então, nós erramos e nós pecamos por insuficiência da nossa autonomia moral. Né? A gente citou ainda há pouco o próprio filósofo e teólogo Orígenes, na Didascaleion, ele vai dizer que nós podemos interpretar as Sagradas Escrituras de três maneiras: literalmente, moralmente e espiritualmente. Então, fazer a interpretação espiritual é a mais difícil e é também a mais completa, é a que devemos buscar. Bom, voltamos aqui. Seria o afastamento das ações de desapego. Não é isso, o texto não fala disso, tá bom? Embora Santo Agostinho, durante algum tempo, também viveu como eremita. Ele também buscou o isolamento do mundo, da vida mundana e social pecadora dos homens. Por um tempo, ele também fez isso. Distanciamento das práticas de sacrifício. Não é isso, o texto não fala aqui de sacrifício. Santo Agostinho tem uma bela passagem para discutir também o sacrifício, mas não está aqui essa questão. Ou a violação dos preceitos do Velho Testamento. Lembrem que ao longo da aula de hoje nós apresentamos isso. Na teologia católica, o Antigo Testamento não é jogado fora de maneira nenhuma. Definitivamente não, claro que não. Mas ele é interpretado à luz do Novo Testamento. Então, a resposta correta só pode ser o quê? A insuficiência da autonomia moral que faz com que o homem, né, se deixe levar pelo seu livre-arbítrio, pelo mal e peque. Então, a opção correta aqui é a letra B, questão da prova do Enem do ano passado. Não é uma questão difícil, né, de filosofia. Meus amados, então, vamos encerrar por aqui essa nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, trabalhado, desenvolvido
algo mais, porque essa aprendizagem é um processo. E Santo Agostinho, inclusive, ele chama atenção para essa ideia de um processo histórico para o entendimento da história dos homens. Tá? Segundo Santo Agostinho, o governante da cidade dos homens deve ser um lugar-tenente também de Deus. Ele deve produzir, deve trabalhar e governar para o bem da coletividade, como Deus quer, e não da particularidade, da individualidade, ou tão somente dos seus, mas sim do todo, da sociedade. Né? Embora Santo Agostinho fale na questão de uma salvação também interior. Essa centelha é dada em cada um de nós, para cada um de nós, e cada um de nós vai fazer as suas escolhas, que pode resultar na nossa salvação ou na nossa danação. Meus amados e minhas amadas, né, muito obrigado. Nós fechamos aqui nossa aula de hoje e nos encontraremos, então, na semana que vem com mais uma aula do nosso canal. Tchau, tchau. Grande abraço a todos. Paz e bem. Se cuidem. Tá? A pandemia está complicada, temos aumento do número de casos de coronavírus, mais gente padecendo, morrendo. Não é a vontade de Deus, segundo Santo Agostinho. Mas Deus permite que esse mal aconteça para tirar desse mal um bem ainda maior. E nós temos o poder, nós temos a capacidade de fazer o nosso papel, dar a nossa contribuição para superar esse momento tão difícil. Se nós vivemos aqui e nesse momento, é porque Deus tem um plano, um projeto para nós. E nós podemos fazer bem o nosso papel. E isso implica, entre outras coisas, cuidar bem dos nossos semelhantes. Meus amados e amadas, um grande abraço a todos e todas. Tchau, tchau e até.